Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da Semana Criativa. Vocês acabaram de assistir aí um vídeo que eu tenho um apego emocional a esse vídeo, porque eu acompanhei ele durante o começo desse ano. Achei ele muito inspirador, por isso eu quis trazer ele agora no começo da nossa primeira aula, para começar aí a te inspirar, a despertar aí algumas emoções que precisam ser expressadas. E por que eu trouxe, né, essa atleta? Porque é um esporte e como eu fiquei assim hiper focada em patinação do gelo, eu fui pesquisar, né? É um esporte e cada categoria ela tem que apresentar umas manobras específicas, então tem que seguir à risca a regra ali. Mas o que me deixou mais impactada da apresentação dela foi toda a personalidade dela que ela joga nessa performance, sabe? Achei super inspirador, quis trazer agora no começo da nossa primeira aula, já pra gente começar assim inspirados. E mais à frente eu entro em mais detalhes dessa história, que é super interessante para vocês, tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos começar. E aqui nós vamos começar pelo começo. Por isso que o título dessa primeira aula e a temática é o que realmente é a criatividade, tá? E a criatividade, ela tem várias formas de ser compreendida, ela pode ser desenvolvida e aplicada em todas as áreas do conhecimento, ela é algo que está na nossa rotina, no dia a dia, ela é um misto de tantos conceitos, tantas teorias, e existem muitas ideias a respeito da criatividade por aí, algumas delas equivocadas, outras ideias você não tem uma comprovação exata a respeito daquilo, mas aqui nessa aula eu vou trazer para você alguns conceitos mais profundos a respeito da criatividade para a gente entender de fato o que é a criatividade. E aí eu quero saber de você, antes da gente mergulhar nesses conceitos, o que é a criatividade para você? Comenta aqui, deixa aqui nos comentários do vídeo que eu quero saber o que você entende sobre, qual é a sua ideia sobre a criatividade, como você consegue enxergar ela no seu dia a dia. Deixa aqui nos comentários, que eu quero ver, tá? Gente, ó, pra mim, criatividade é o segredo para uma vida feliz. Mas nem todo mundo fala isso. Ai, Vini, você tá falando isso só porque é a tua área, porque você já domina isso, e aí você vive nessa estilo de vida criativa e é por isso que você tá falando. Pode ser que sim, mas olha, eu vou dizer pra você que a criatividade puramente estudada e compreendida através da ciência é analisada através de uma série de fatores. Mas antes de chegar no conceito real do que é a criatividade, eu acredito que a gente primeiro precisa desmistificar algumas ideias equivocadas que correm aí na sociedade a respeito da criatividade. A primeira delas, e eu acho que já é até um tanto clichê quando você pesquisa sobre criatividade, e que tem se tornado assim um slogan muito forte nesse campo da área criativa, é de que criatividade é um dom para pessoas especiais, que só essas pessoas especiais, que elas já são altamente criativas, é que elas têm essa capacidade de pensar um pouquinho fora da caixa, de conectar ideias diferentes. E não, tá? A criatividade, ela não é dom, ela é um talento e as pessoas afirmam isso, mas eu iria um pouco mais além. Quando a gente entende a diferença um pouco de talento e de dom, a gente compreende que talento é aquilo que é inato da pessoa. Aí tem pessoas que nascem com talentos absurdos e que ninguém ensinou, mas ela desenvolveu aquilo ali praticamente sozinha e consegue desenrolar. Ok, realmente existem essas pessoas. E o dom, ele é algo, aí já trazendo um pouco da cosmovisão bíblica cristocêntrica aqui do Ocidente, a gente entende que dom é aquilo que é uma inspiração divina, né? É uma inspiração vinda por Deus e tal. E por muito tempo, no campo aí da filosofia, entendeu-se que a criatividade, as ideias que surgiam na nossa mente era algo vindo assim do além, sabe? Era algo sobrenatural que acontecia na nossa mente. Mas à medida que a ciência vai avançando e vai descobrindo como o nosso cérebro funciona, nós descobrimos e conseguimos compreender que a criatividade, ela não é apenas uma inspiração que vem do nada. Ela é algo que acontece num processo muito mais profundo dentro do nosso cérebro. Mas ainda estando aqui nessa pauta sobre dom, talento, eu queria trazer um pouco além
eu queria trazer mais ou menos uma reflexão que eu tenho a respeito disso. É que, tá bom, criatividade ela não é um dom, ela é uma habilidade que ela precisa ser treinada, desenvolvida. Mas eu diria mais, eu diria que a criatividade, ela pode se tornar um dom na sua vida quando analisada, compreendida e aplicada através do viés da sua espiritualidade. E isso independente da crença que você tem. A segunda grande ideia equivocada que rola na sociedade a respeito da criatividade é que todo criativo, ele é o gênio. É o mito do gênio, né? Então a gente começa a associar as pessoas criativas àquelas que elas transformaram a história da humanidade de alguma forma. Ok, tudo bem, elas foram realmente pessoas criativas, pessoas superdotadas de inteligências e ok, mas o criativo não necessariamente é o gênio. Quando a gente vai observar a vida dessas pessoas, dos grandes nomes que transformaram a história da humanidade, a gente vai perceber que essas pessoas, provavelmente elas tiveram uma vida mais comum do que a gente imagina. Quando você vai reparar na biografia de Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Isaac Newton, todos eles eram obsessivos, compulsivos, tinham comportamentos estranhos e eles eram pessoas altamente complexas e difíceis de lidar. Aí nós temos Michelangelo, Beethoven, Picasso, pessoas que eram extremamente brilhantes nos seus campos de atuação, mas que quando você vai para a vida comum, para a vida normal do dia a dia, de acordo com as biografias, você percebe que talvez seriam pessoas que você não traria para o seu ciclo de amizade, para o seu ciclo de vida. E alguns deles ganharam reconhecimento só depois que morreram, e que suas obras chegaram no auge, e que os seus feitos eles foram realmente tão significativos para a humanidade anos depois. Que é o caso do Van Gogh. Van Gogh hoje é um grande artista, um grande nome do impressionismo na arte, na história da arte, mas quando ele era vivo, ele era excluído assim da sociedade, né? Foi considerado louco muitas vezes e morreu sem ter esse reconhecimento. Então, quando a gente olha para essas pessoas que a gente hoje considera gênios, você vai ver que eles eram pessoas comuns como nós. Eles tinham a vida deles, eles tinham suas vidas, suas manias, seu modo de pensar, seus traumas, suas complexidades, tudo que a gente tem. Sua rotina, sua luta, seu trabalho, suas amizades, sua família, a sociedade, a cidade onde morava. Então, tudo que eles tinham, nós também temos de certa forma, né? Uma vida acontecendo. Agora, é claro, não tô aqui igualando ninguém com ninguém. E eles fizeram feitos extraordinários. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui é que eles foram pessoas gênias, extraordinárias no campo de atuação deles. Não numa vida, sabe, na vida como um todo. Então, como esse termo de criativo e criatividade ele é empregado de diversas formas, eu vou trazer para vocês alguns conceitos aí que diferenciam um pouco dessas categorias, só para a gente conseguir organizar e colocar cada coisa no seu lugar, cada conceito, quem é quem, de fato. E tudo isso eu bebo nessa fonte aqui, na fonte do Csikszentmihalyi, que ele é o autor e criador da teoria do flow, e ele faz uma pesquisa profunda a respeito da criatividade, como é que esse fenômeno acontece. Então esse livro aqui é a nossa referência para essa aula, mas ele é bem grossão, então eu tô condensando aqui os tópicos principais para vocês entenderem melhor. O Mihaly, ele vai falar que existem 3 grupos em que acontecem certos movimentos e fenômenos que nós conseguimos associar, que nós geralmente associamos o termo os criativos, né? Como essas pessoas são criativas, desenroladas. O primeiro grupo de pessoas são as pessoas que são os puramente criativos. Essas você olha e você não tem como negar que elas foram criativas e trouxeram transformações significativas para a sociedade. E o Mihaly, ele tem a teoria de que a criatividade, uma ideia criativa, para ela ser realmente criativa, ela tem que provocar uma transformação, sabe? No seu campo de domínio e para a sociedade em si. Então, ele vai considerar o primeiro grupo como sendo esse das pessoas que são realmente criativas, que você olha e pensa, esse aí fez alguma coisa de significativo, de interessante, que não tem como refutar. Ou seja, são os gênios que eu acabei de falar pra vocês, né? São essas pessoas que mudaram a história da humanidade. Há também um segundo grupo de pessoas, que é o grupo das pessoas brilhantes. Ou seja,
São aquelas pessoas que sabem expressar suas ideias, que elas são super desenroladas, que se comunicam bem, que não tem medo de se expressar com autenticidade. Ela é brilhante porque ela tem um pensamento em comum, porque a mente é rápido, porque se comunica bem, porque ela geralmente ocupa um lugar de destaque. São pessoas populares, mas essa pessoa ela não faz nenhuma contribuição significativa, entende? Levando em consideração o requisito que o Mihai traz do que realmente é uma ideia criativa. Então aqui eu poderia usar de exemplos inúmeros influenciadores que nós temos na nossa era digital. Nós temos milhares de vários tipos, de vários nichos, e são influenciadores que trabalham com conteúdos diversos, cada um tem um público diferente, mas poucos deles conseguem criar algo novo e inovar dentro da sua produção de conteúdo. A maioria deles é só reprodução de massa, que vão reproduzindo as ideias, e essas pessoas, hoje, do jeito que a gente vive, nós vamos absorvendo esses conteúdos de maneira não crítica e comprando essas ideias, esses pensamentos, e nos tornando um produto de massa no meio disso tudo. Aqui eu vou trazer 2 exemplos de influenciadores que não só produzem conteúdos na internet, mas estão revolucionando a sua área mercadológica, o nicho com que eles dominam. O primeiro deles é o Felca. O Felca começou produzindo conteúdo de humor, mas agora ele entende que o seu conteúdo ele é raso quando não tem um objetivo, um propósito. Então ele começou a trazer pautas preocupantes e tem se tornado destaque, um ícone, né, na regularização aí das redes sociais para as crianças. E isso tem sido uma pauta muito valorosa na nossa sociedade hoje. Um outro exemplo, já na área criativa também eu trago a Jenny Keller. Eu sempre falo dela para todo mundo, porque ela era engenheira, começou a trabalhar com as redes sociais. Ela começou a fazer uns vídeos criativos diferentes de tudo que todo mundo fazia, criou a sua própria identidade dentro desse ramo e hoje ela trabalha no nicho de reformas. Antes ela fazia só pintura de paredes, mas hoje ela trata da criatividade como na sua vida, em tudo que ela faz. Então, ela não reforma sua casa, mas ela cria objetos, ela traz ideias de estilo de vida, ela compartilha a sua vida, suas ideias, e as pessoas compram a ideia do estilo de vida dela. Então, essas são pessoas brilhantes e pessoas criativas. As pessoas brilhantes e não criativas, eu vou me poupar de trazer exemplos, né, para evitar processos. Muito obrigada. Mas você deve imaginar e ter algum exemplo aí na sua mente. Então, nós vamos agora para o terceiro grupo de pessoas com quem a gente olha e diz que pessoa criativa, né? Que são as pessoas que são pessoalmente criativas. Sim, é isso mesmo, esse termo. As pessoas pessoalmente criativas. Quem são essas pessoas? São pessoas que experimentam a vida de formas diferentes. Eles não têm uma preocupação de seguir padrões porque alguém ou algum lugar diz que teria que seguir. Então, são pessoas que elas experimentam a vida de diversas formas, de formas diferentes. Elas são pessoas complexas ao mesmo tempo, pessoas perspicazes, que têm pensamentos atuais, bem conseguem fazer um discernimento crítico do seu modo de vida. São pessoas que estão alinhadas com o seu próprio propósito de vida, que se autoconhecem, que não têm medo de novas experiências e que estão ali, experimentando a vida do seu próprio modo. Mas você disse que para ser criativo tem que trazer alguma contribuição significativa para a sociedade. E essas pessoas, que contribuição elas fazem? Vou dizer para você, essas pessoas, elas conseguem fazer descobertas que só elas têm acesso. E que provavelmente só pessoas que têm acesso a essas pessoas vão ter acesso a essas descobertas que elas fizeram. Entenderam? Então, facilitando aqui a compreensão. São pessoas perspicazes, pessoas que não têm medo de experimentar a vida, são pessoas que estão abertas às novas descobertas da vida e elas fazem descobertas que transformam e que fazem contribuições significativas, muitas vezes que só elas têm acesso. Mas as pessoas que convivem com essas pessoas, elas também vão sentir um pouco da transformação social e contribuição social que essas pessoas fazem para o meio em que elas convivem. E aí eu pergunto para você, em qual desses 3 grupos você se encaixa, você consegue se enxergar, você se identifica? Fala para mim, comenta aqui se você se identifica em alguns desses grupos. Mas o que eu quero que você entenda, olha aqui, preste atenção em mim. O que nós entendemos com esses grupos de pessoas? Que você não precisa ser um gênio
para ser considerado criativo. Segundo, você não precisa ser brilhante e você não precisa forçar um brilhantismo para você alcançar a criatividade, para você ser alguém criativo. E terceiro, você não precisa fazer uma contribuição significativa para a sociedade e se tornar famoso para finalmente assim ser entendido e compreendido como criativo, mas você pode fazer contribuições significativas para você, para a sua vida, para aqueles com quem você convive, para o seu trabalho, para a sua rotina. E aqui é que está o pulo do gato da criatividade. E eu acho que agora a gente começa a entender melhor um pouco de como é que funciona. Porque a criatividade é esse fenômeno complexo que acontece envolvendo vários aspectos da nossa vida. Porque esses gênios, os brilhantes e as pessoas pessoalmente criativas que experimentam a vida de formas diferentes, elas foram criadas e cresceram em contextos completamente diferentes. E isso vai influenciar diretamente na maneira como você compreende, enxerga, desenvolve e aplica a criatividade no seu dia a dia. E agora eu trago um conceito que eu gosto muito sobre a criatividade, que é de uma autora, que é a Sakamoto. Ela fala que a criatividade ela é a expressão do potencial humano de realização que se manifesta através das atividades e gera produtos na ocorrência de seus processos. Isso ela falou em 1999. Ou seja, é um fenômeno complexo que surge e ocorre a partir do nosso potencial criador humano, ou seja, inerente do ser humano, onde nós, como um ser sensível, cultural e consciente, nós manifestamos a criatividade nos múltiplos caminhos que nós trilhamos. Por isso que criar é ser humano, criar faz parte de nós. Então você nunca mais abra a boca, pelo amor de Deus, para dizer que você não é criativo, por favor. Porque, de algum modo, você, na sua rotina, na sua vida, com certeza está manifestando a sua criatividade. Só que em algum momento, alguém chegou para você e disse: não, não faz assim, não é assim, tá feio, tá estranho, tá esquisito. Em algum momento você começou a se preocupar com o que outras pessoas vão pensar sobre o que você está fazendo. Em algum momento você criou dentro da sua própria cabeça o momento perfeito para fazer, o momento ideal, e criou várias desculpas para fazer o que você gostaria de fazer, mas não faz, por conta de coisas que estão dentro só da sua cabeça. Aí, no decorrer da vida, essa sua imaginação, essa sua liberdade imaginativa, ela vai sendo minada, vai sendo interrompida por várias razões. Pode ser por conta das pressões da vida, pode ser porque você tem que trabalhar agora, não tem mais tempo de ter um momento criativo, de criar algo que você gostaria, de fazer algo com as mãos. Pode ser pelas pressões da indústria, né? Pode ser por um trauma ou uma limitação que você viveu. E aí quando você olha pra trás e vê que quando você era criança, você pensa: poxa, eu era super criativa quando era criança. Eu desenhava quando eu era mais nova. Eu fazia isso com tal idade. Hoje eu não faço mais. Então por que você não faz mais? Por que você nunca mais olhou pro céu, viu as nuvens e tentou imaginar que figura aquelas nuvens representam ou com que imagem elas se parecem, como quando você fazia quando era criança? Sabe, a vida adulta ela vai chegando e vai empurrando na gente as nossas obrigações e aos poucos a gente vai deixando pra lá a nossa criança interior, sabe? E quando a gente é criança, a gente é livre pra se expressar, pra falar, porque a gente não tem a ideia da maldade do mundo, a gente só quer expressar aquilo que tá dentro da gente. Então a gente passa a se preocupar tanto com as regras, as éticas, sabe? A fala das pessoas, com as coisas fora, que você reprime a sua criatividade, reprime a sua liberdade de expressão, reprime o seu modo de pensar, porque agora você se acha que não é adequada o suficiente. Então vários pensamentos começam a bloquear o seu jeito de ser, a sua autenticidade. Eu deixei para vocês aqui hoje um exercício, eu quero que você pare e faça ele nesse exato momento. É o mapa da criatividade. Nele tem 4 perguntas. Você vai responder essas perguntas, são perguntas a respeito do que você acha sobre você mesmo como criativo, se você acha criativo em determinada área, se você, em que momento você acha que poderia ser mais criativo, mas não é. Então esse é um mapa da criatividade que vai te guiar e você vai passar para o papel aquilo que está dentro da sua cabeça.
Eu acredito sempre que esse é o ponto de partida para começar a arrancar um pouco dessas entraves, desse que a gente cria dentro da gente, sabe? Então você vai responder ele aí agora. Se você não imprimiu, escreva aí no caderninho que eu disse que era para você separar. Então escreva aí. E enquanto você escreve, lembra da Alissa Liu, lá no começo da aula, que eu coloquei o vídeo para você? Então, a Alissa Liu é uma atleta, e como a maioria de todos, e como a maioria dos atletas, eles crescem nesse esporte, e foi desenvolvendo, aprimorando a sua técnica, e amava fazer aquilo, mesmo com os pais dela dizendo que ela não precisava seguir a mesma carreira deles. Ela foi lá e quis mesmo assim, porque era algo que ela gostava. Uma grande atleta, começou a competir, só que aí ela chegou num momento que ela sentiu a pressão, começou a sentir a pressão da indústria, sabe? Porque eles começaram a impor as regras deles e ela começou a ter que se submeter a esses pedidos e começou a ter a sua liberdade interrompida, porque o esporte em si ele já tem essas regras da limitação, da técnica. Mas além disso, agora ela começou a se ver tendo que se submeter às regras da equipe, porque ela não tinha porque ela tinha que usar roupa tal, porque a música tinha que ser assim, porque assim, vários palpites. E aí ela perdeu o brilho. Acho que com menos de 20 anos ela resolveu se aposentar, se eu não me engano, e saiu do esporte. Porque entrou no burnout e não conseguia mais desenvolver aquilo que ela tanto amava, com tanta liberdade. Assim ela sai das pistas, vai para sua vida comum, desiste ali por um tempo, até que ela voltou a patinar, voltou a pegar o gosto por aquilo que ela amava, e ela resolveu voltar para as competições. E ela viu que ela gostava tanto daquilo que não valia ficar a pena das pistas de patinação por conta das pressões, da preocupação. Então, ela resolveu encarar tudo isso de uma forma diferente. Ela resolveu voltar para as pistas de patinação, mas agora ela colocou os limites dela. Ela começou a olhar para tudo aquilo que ela gostava e pensar, tudo bem, já que eu vou voltar agora sob as minhas regras. Eu que vou dizer o que eu quero fazer agora dentro daquilo que o esporte deixa livre para poder escolher. Então ela voltou e ela ditou as regras dela. Agora ela falou como ela queria se vestir, como ela queria ter o cabelo dela, como ela queria o figurino e que música ela gostaria de dançar. Então, agora nas Olimpíadas de Inverno de 2026, ela faz o grande retorno dela. Só que ela faz esse retorno numa leveza que quando você olha, aquilo te inspira de uma forma e você vê que os passos dela, a maneira como ela desenrola as manobras e a forma como ela faz e desenvolve os saltos dela, você vê a precisão técnica, mas você também vê uma leveza, uma liberdade. Ela não só faz a patinação, mas ela dança junto. Então você vê que quando ela gira, ela tem uma mão que vai diferente, ela tem uma leveza. Ela sorri, então, ao mesmo tempo que ela tá competindo, dentro da alma dela, ela tá brincando, ela tá brilhando, ela tá fazendo algo que ela gosta, porque ela ama, não porque ela precisa fazer aquilo ali. Quando a gente carrega algo que é pelo peso da obrigação, e claro que muitas coisas a gente precisa fazer, porque a gente não tem que pensar, a gente só precisa fazer, mas quando a gente só vive dessa forma, essas coisas vão tirando o brilho das coisas que a gente gosta de fazer. E agora na história da Alissa Liu, quando ela volta com essa liberdade sobre as regras dela, da maneira como ela gostaria de se expressar, trazendo as suas escolhas, se expressando com a autenticidade que só ela tinha naquela competição, o resultado não foi outro. Ela ganhou o ouro. Então, o retorno que ela faz de uma maneira grandiosa, brilhando e garantindo o ouro na final. Em alguns momentos da vida, as pessoas vão querer ditar a forma como você tem que fazer as coisas. Elas vão querer dizer como é que você tem que expressar a sua autenticidade. Elas vão querer ali cortar as suas asas e te podar de certa forma, porque talvez você não seja tão adequada de acordo com a visão das outras pessoas, mas nesses momentos que você tem que olhar para si e se perguntar, peraí, será que eu realmente preciso me preocupar com o que fulano tá pensando, com o que cicrano vai pensar? Daqui a pouco aquela ideia que você teve, que você não tirou do papel, tem uma outra pessoa menos preparada do que você, colocando em prática, e daí você olha para aquilo, e você olha para você, e você começa a se achar pior ainda, e isso começa a te levar para um buraco. Entende como que funciona esse efeito dominó, quando a gente se preocupa tanto com o pensamento do outro, em seguir tantas regras convencionais da sociedade, e não se expressar da maneira como você gostaria de se expressar? E eu não tô falando aqui também de ser uma pessoa antiética, não. Eu tô falando de dar voz à sua autenticidade, de dar voz àquilo que você tem vontade dentro de você de fazer.
finalizar, eu quero que você entenda que hoje nós aprendemos que a criatividade ela é um fenômeno complexo. Existem vários conceitos, existem várias ideias equivocadas sobre criatividade, mas o que você precisa entender é que se trata de seres humanos são complexos e que é algo que faz parte de nós. O potencial criativo é nosso, é do ser humano. Então não existe essa de que eu não sou criativo. Criatividade é um músculo e como todo músculo, ele pode atrofiar e ele pode ser fortalecido. Essa semana criativa, a ideia e o propósito dela é que você fortaleça o músculo da sua criatividade. Que a sua criatividade ela seja fortalecida através do quê? Da nossa rotina, sabe? Porque são pequenos hábitos de vida, pensamentos, ideias que vão fortalecer o pensamento criativo na nossa rotina, na maneira como nós enxergamos a vida. E eu queria finalizar essa aula falando uma frase que eu me identifico demais, que eu acho que resumiu tudo, assim, que era a minha suspeita principal antes de investigar sobre a criatividade, que eu, na hora que eu bati o olho, que eu conheci, que eu vi, eu digo, é isso. Eu me identifico demais com isso aqui, pra mim isso aqui faz total sentido. Que é a frase do Csikszentmihalyi. Ele diz assim: a criatividade oferece um dos estilos mais emocionantes da vida. Então, se você quer ter uma vida mais emocionante, uma vida mais brilhante, uma vida criativa, uma vida feliz, como eu gosto de dizer, você precisa fortalecer a sua criatividade. E a criatividade, ela vai te trazer novas perspectivas para a sua própria vida. Eu quero que essa semana seja algo leve, tá? Eu não vou trazer nada assim de tão pesado que você tenha que pensar demais, mas algo simples que você consegue fazer na sua rotina para resgatar memórias afetivas, para te tirar um pouco ali do pensamento comum. Todos os dias nós vamos ter um desafio, e o desafio de hoje é: você vai olhar para o céu e você vai olhar para as nuvens e você vai fazer que nem quando você era criança. Você vai olhar para as nuvens e tentar identificar que desenho aquela nuvem se parece. Se o dia estiver nublado, deixa para fazer no dia que tiver solzão. E eu quero pelo menos 3 nuvens, tá bom? Não esquece, você vai tirar a foto, você vai fazer o desenho por cima do que você acha que essa nuvem representa, do que você acha que ela parece, e você vai postar no Instagram e vai me marcar. Só pra gente começar, esse é o desafio de hoje pra você. Um beijo e até a próxima aula.